Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Caminhos da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Hoje vamos falar sobre a AIS, Ajuda à Igreja que Sofre, e vamos tentar perceber o que faz e de que forma chega às comunidades e de que forma as comunidades locais podem ajudar esta fundação. E para falarmos sobre a AIS, temos connosco em estúdio a doutora Catarina Bettencourt e a pastora Maria Eduarda da Igreja Presbiteriana. Gostaria de começar por saudar e agradecer a vossa disponibilidade para estarem presentes neste programa Caminhos da Responsabilidade do COPIC. E eu gostava de lembrar que esta ideia de falarmos sobre a AIS surgiu no contexto da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, onde por todo o país as muitas celebrações levantaram uma oferta para a AIS. Eu gostaria de começar pela pastora Maria Eduarda, como surgiu essa ideia, como surgiu esse conhecimento e qual era a finalidade. O Fórum Ecuménico Jovem, que aconteceu o ano passado, teve como tema, devido ao 25 de Abril, a liberdade. E o tema foi Firmes na Liberdade. Acontece que na semana do Fórum Ecuménico Jovem estava em Portugal o bispo do Iraque, Bashar al-Assad, e pensámos, se vamos falar de liberdade, então é importante pensar naqueles que não têm a liberdade. E então, durante o FEJ, nós pensámos, refletimos e ouvimos, especialmente o testemunho de alguém que não tem a liberdade como garantida e que é cristão num contexto em que é proibido ser cristão e a mostra e o testemunho da fé é feita muito diferente do que é aqui na Europa. E então pensámos, não podemos circunscrever esta realidade do qual nós andamos muito longe da vida da Igreja. E por isso nós fizemos em janeiro um encontro online, uma vigília online, organizado pelas mulheres das igrejas presbiteriana, metodista, lusitana e também do Exército de Salvação, para orar pelas igrejas perseguidas no mundo. E então, a partir daí, surgiu a ideia também de que este ano seja um ano pensado um pouco nos nossos irmãos que são perseguidos e também no contexto da Semana de Oração pela Unidade, entregar a nossa oferta para a AIS. Uma ajuda mais concreta. Exato. Doutora Catarina, eu acho que é importante, muitos saberão, eu creio que no contexto do COPIC não seja tão conhecida a AIS e, no entanto, quem visita o site percebe que tem uma envolvência bastante grande a nível mundial. Podíamos começar por, resumidamente, dizer como é que surge? Eu já percebi que surge no contexto da Segunda Guerra Mundial. Exato, exatamente, é isso mesmo. Obrigada pelo convite para estar aqui convosco hoje. E, de facto, a nossa instituição começa em 1947, portanto, depois da Segunda Guerra Mundial, o nosso fundador foi pedido pelo seu superior da sua congregação para ir até a Alemanha perceber o que é que a congregação poderia fazer pelos alemães, portanto, pelos refugiados do fim da Segunda Guerra. E ele, quando chegou, ficou chocado com o que encontrou, ficou muito perturbado e percebeu que tinha que fazer algo. E ele, quando regressou à sua abadia, na Bélgica, escreveu um artigo, então, no Natal de 1947, intitulado Sem Lugar na Estalagem, onde ele apelava à generosidade de belgas e holandeses para com os alemães. Que não seria muito fácil naquele contexto. Na altura toda a gente disse que era uma loucura, porque evidentemente nem belgas nem holandeses iriam ajudar os alemães. Mas a verdade é que o efeito foi exatamente o oposto. Portanto, houve uma generosidade imensa e uma curiosidade. Na altura, as pessoas não tinham dinheiro, não tinham muita disponibilidade para dar, mas tinham tocinho nas suas casas e, portanto, ele conseguiu recolher naquela altura muitos alimentos, muito tocinho, e ficou com a alcunha até a sua data da sua morte, o Padre Tocinho. Portanto, de facto, esta ajuda. E ele ficou tão surpreendido com esta resposta que ele percebeu que isto era um sinal de Deus, de que ele tinha que fazer algo mais. Não podia ser só aquela iniciativa pontual de ajudar os refugiados alemães. E ali começou, de facto, o início da nossa instituição, que começou com o apoio direto aos padres de leste, portanto, fim da Segunda Guerra Mundial, a criação de um bloco de leste na Europa, em que a Igreja não podia estar presente, a religião não fazia parte da política atual, e, portanto, ele decidiu ajudar a manter a presença desta Igreja, dos cristãos, do outro lado do Muro de Berlim.
E foi este o nosso trabalho durante muitos anos. Entretanto, os vários papas, os sucessivos papas, foram nos pedindo para alargar a nossa missão e chegamos hoje a 2025, em que estamos presentes nos 5 continentes, com muito foco naquelas igrejas que são perseguidas, que são ameaçadas, que são discriminadas com base na sua fé, porque infelizmente isto continua a acontecer. Como falava aqui a pastora Eduarda, portanto, aqui na Europa a nossa realidade é totalmente diferente, mas não nos podemos esquecer que a África, a Ásia, Médio Oriente, a América Latina, uma questão mais de pobreza e agora também com algumas questões também difíceis em termos políticos. Mas, portanto, a nossa ação hoje é uma ação em termos mundiais e ajudamos, de facto, a nossa instituição, uma instituição de ajuda à Igreja. Ajudar a Igreja, os cristãos, a permanecerem nos seus países, ajudando os padres, ajudando as irmãs, as congregações, portanto, toda a comunidade a poder dar o básico, o essencial àqueles que não têm. Claro. Isso levanta-me uma questão, pastora Maria Eduarda, porque as tradições protestantes também têm um passado, que não interessa para aqui, mas também têm um passado, às vezes, de guetização e de marginalização. Passaram um pouco também por essa circunstância no início e porque é que agora estão tão aliadas daquilo que se passa globalmente em termos do sofrimento dos cristãos? Os perseguidos que se esquecem dos perseguidos. Eu acho que nós vivemos numa cultura religiosa na Europa que está muito preocupada consigo própria. Temos uma secularização, temos muitas questões que fazem as grandes igrejas europeias tremer e pensar em si própria, e mesmo as igrejas mais pequenas, que também se vêem a diminuir. Então há um olhar para dentro e não há um levantar do olhar para fora. E por isso eu acho que por esta questão, porque estamos muito centrados em nós próprios, e também, por outro lado, talvez algum pudor. Lembrando que muito da missão foi de braço dado com o colonialismo, então muitas vezes temos algum medo de entrar nestas questões e esquecemos do essencial, que são as pessoas, que são os nossos irmãos e irmãs, que estão sem liberdade, que não se podem reunir e que são penalizados apenas porque querem ter a liberdade de expressar a sua fé. E que às vezes nos servem de exemplo para falarmos da maravilha de que é estar na Europa, não é? É verdade. E estamos tão preocupados com pequeninos grãos que nos esquecemos de pessoas que não têm solo para pisar e que as igrejas são destruídas e ficamos preocupados com o cano que está a deitar um bocadinho de água ou porque não conseguimos ter o arranjo de flores que gostávamos de ter e esquecemos que o reino de Deus é a terra e, portanto, eles são nossos irmãos. Como é que a AIS gera informação? De onde lhe vem a informação? Porque, lá está, 5 continentes a abraçar. Bom, nós temos muitos parceiros de projeto. A AIS, por ano, apoia cerca de 5 mil projetos em todo o mundo, em cerca de 140 países do mundo. Portanto, são muitos parceiros que nós temos e temos, de facto, esta capacidade de estar junto de quem está no local, quem está no terreno, que nos pode enviar informação privilegiada de quem está por dentro e que vive esta situação. E é basicamente daí que vem a nossa informação, porque nós recebemos diariamente muitos pedidos de ajuda e tudo isto tem que ser colocado num contexto para percebermos até que ponto é que podemos escolher esta comunidade e não escolhemos esta comunidade e, portanto, tudo isto acabamos por ter informação única que depois compilamos, como, por exemplo, este relatório que eu tenho aqui comigo. Portanto, vamos compilando em vários relatórios, um de 2 em 2 anos sobre liberdade religiosa e depois, no intervalo, um outro só sobre a comunidade cristã, que é o caso deste que eu tenho aqui, só sobre a situação dos cristãos no mundo, que infelizmente é de facto, sabemos que a comunidade cristã é a comunidade mais perseguida no mundo hoje em dia e, portanto, nós temos que dar esta informação, porque nós aqui na Europa muitas vezes não temos acesso a esta informação, é difícil passar esta informação e, portanto, é preciso nós fazermos chegar às pessoas esta informação de que existe perseguição com base na religião. Claro. A pastora Eduarda falou do caso do arcebispo Bashar, que teve cá, do Iraque. Por exemplo, no caso do Iraque, a nossa religião está inscrita no nosso cartão de cidadão. Portanto, ao estar inscrito no nosso cartão de cidadão, automaticamente, quando vamos para uma oferta de emprego, se é cristão num país de maioria muçulmana, que é o caso do Iraque, é preterido, não tem lugar naquela empresa. E, portanto, tudo isto serve com base na discriminação. E isto nós não temos aqui na Europa, esta vivência, não sabemos. E por isso são muito importantes estes relatórios para dar a conhecer esta situação, porque muitas vezes é preciso, de facto, dar esta informação às pessoas para as pessoas despertarem por um problema
que nem sequer nos passa pela cabeça, não é? Porque é de facto muito longe de nós. Mas existem estas questões e nós temos vários casos de cristãos que são perseguidos, que são discriminados apenas porque são cristãos. Não é porque são malfeitores, benfeitores, são más, boas pessoas, não é isso que interessa. É de facto o facto da religião que têm inscritos. E nós temos casos Paquistão, Índia, portanto o Iraque, Médio Oriente, são situações em que de facto nós não temos esta consciência do que efetivamente uma minoria, como é a minoria cristã nestes países, como passa a sua vida, o seu dia-a-dia. Ainda antes de perceber como é que essa ajuda acontece, eu não sei há quantos anos produzem esse tipo de relatório, mas a pergunta é, as coisas têm vindo a evoluir para melhor ou para pior? Olha, nós já publicamos estes relatórios há 18 anos, vamos fazer agora este ano no relatório da liberdade religiosa, portanto, que vamos publicar este ano em 2025, será o 20º ano que publicamos estes relatórios. Esse relatório é acessível, está na internet? É acessível, está na nossa página de internet, é todo ele disponível, tanto este sobre os cristãos como o outro sobre a liberdade religiosa no mundo, em que aí focamos todas as religiões. E, portanto, nestes relatórios, infelizmente, nós temos percebido de publicação em publicação que a situação está a piorar. Peço desculpa. E, portanto, a situação dos cristãos, nomeadamente, porque nós, sendo uma instituição cristã, portanto, também olhamos, e são estes os nossos parceiros, portanto, nós percebemos que, de facto, a vida, a dificuldade tem aumentado. Há cada vez mais casos de perseguição, há cada vez mais casos de discriminação com base na religião. E isso tem sido muito visível nos últimos relatórios e temos este último relatório que nós publicamos, damos muito foco ao que se está a passar em África, que tem sido um continente que tem sido muito sacrificado nos últimos anos e que, infelizmente, nós não ouvimos as guerras que se passam no continente africano e muitas delas são com base na religião, em que há uma limpeza das minorias de determinados países. E isso é muito importante, nós sabemos, e estes relatórios ajudam-nos a perceber exatamente o que é que se passa em cada um destes países. Em que zonas é mais visível esse agravamento de discriminação religiosa? Temos o caso de África, mas também temos alguns países da Ásia, por exemplo, que está a passar na Índia, em certas regiões da Índia. Não podemos olhar para a Índia, que é só como país, é quase um continente, não é? Mas temos regiões da Índia em que, de facto, os cristãos, por pertencerem à classe mais baixa da Índia, portanto, aos Dalits, aos intocáveis, os cristãos pertencem, portanto, ao pertencerem a esta religião, por pertencerem a esta casta ainda dos mais baixos, portanto, não têm acesso à educação, não têm acesso ao mercado de trabalho, não têm acesso à saúde. Portanto, é preciso, e é a Igreja, são as congregações, são todas as comunidades cristãs que estão nestes países que efetivamente ajudam a melhorar um pouco, porque a vida, de facto, é totalmente diferente da nossa que nós temos, da nossa concepção de uma vida digna, minimamente digna aqui na Europa. Portanto, e é muito importante falar deste trabalho, porque há de facto uma comunidade cristã que, sem essa presença, a vida destas comunidades cristãs seria muito, muito, muito pior. Porque, de facto, as igrejas dão acesso à educação, criam, para além das escolas, centros de saúde, este apoio todo que é necessário para que uma comunidade possa viver e para além do apoio espiritual, como é óbvio, não é? Há algum reflexo de discriminação, mesmo que não seja tão gravoso como o que está a referir no contexto da Europa, ou a Europa está absolutamente clean nesse aspecto? Bom, não podemos comparar porque se nós olharmos para a África, olharmos para a Ásia, Médio Oriente, portanto, a discriminação muitas vezes é neste aspecto da saúde, da educação, e que não temos, de facto, acesso a nada disto. E muitas vezes, para além disso, por exemplo, ter uma reunião, como nós tivemos, como falámos aqui deste encontro, esta oração vigília online, há muitos países onde não é possível fazer isto, não é? Portanto, isto, e muitas vezes são apanhados... É um grau de discriminação muito elevado. Aqui na Europa nós não temos ainda esta discriminação. Claro que acontecem situações pontuais, não é? Que vamos sabendo e que vamos reportando também nos nossos relatórios. Estou-me a lembrar agora de um caso, por exemplo, de uma enfermeira no Reino Unido, em que quis prestar um apoio espiritual a um doente e que foi despedida por isso. Portanto, já há pequenos casos, claro que não são casos tão graves neste sentido. De uma laicidade agressiva. Uma laicidade agressiva e, portanto, não há aqui um caso de vida ou morte, como há em muitos destes países, infelizmente. E então, como é que, e temos que aproveitar a sua presença, como é que a ajuda se presta? Como é que vocês ajudam e que tipo de ajuda é requerida? Bom, Até porque eu acredito que seja muito difícil lidar com essas situações que têm uma dimensão... Sim,
Sim, incrível, não é? Nós recebemos muitas vezes testemunhos de pessoas que nós ficamos, perdoem-me a expressão, mas é com o coração nas mãos, o que é que eu posso fazer para ajudar? Porque é uma ajuda que tem que ser imediata e muitas vezes não temos capacidade para ajudar todos, infelizmente. E, portanto, o que nós fazemos, o que nós temos é, de facto, esta recolha desta informação, partilhar. Portanto, nós somos uma instituição internacional, temos a nossa sede na Alemanha, somos 23 secretariados espalhados no mundo, em particular aqui na Europa, e o que nós fazemos, cada secretariado, é dar a conhecer a situação da Igreja nestes países, no mundo. Por exemplo, aqui em Portugal nós estamos muito focados com o Médio Oriente, Ásia, África. Portanto, são os países que nós focamos mais e, portanto, vamos regularmente enviando informações. Diariamente temos uma notícia sobre o que se passa em determinado país. E o que nós fazemos é, no fundo, alertar cada um dos portugueses o que é que se passa. Pedir ajuda, pedir orações, porque é o que nos pedem sempre em primeiro lugar, que é extraordinário, mas é com isso que eles se sentem também apoiados e suportados e sentem esta vontade de continuar a dar o seu testemunho, apesar de todas as dificuldades. É com o apoio das nossas orações que estamos aqui no lado ocidental do globo. E, portanto, com as nossas orações é uma forma muito importante de nós ajudarmos, de apoiarmos espiritualmente estas comunidades a permanecerem nos seus países e depois temos também a solidariedade, porque temos muitos projetos de apoio, nomeadamente a parte da sobrevivência das próprias congregações, construção de igrejas, de espaços de culto, o apoio, por exemplo, à impressão de literatura religiosa, porque temos países onde, por exemplo, não há livros, ninguém consegue comprar livros, as pessoas não têm capacidade financeira para comprar, portanto nós ajudamos esses livros que são usados tanto na escola para as crianças aprenderem como também para evangelizar. E portanto tudo isto é um conjunto de projetos que nós vamos fazendo e que nos últimos anos, e tendo em conta tudo o que se passa no mundo, o que se tem acontecido nos últimos anos, temos dado muito apoio também a este apoio de sobrevivência, porque temos comunidades. Estou a pensar no Médio Oriente, estou a pensar em alguns países de África, em que se não for a Igreja a apoiar estas comunidades não têm com que sobreviver. E estou a falar de sobreviver com o básico, com o essencial para sobreviver. Portanto, muitas pessoas, por exemplo, a África, temos milhões de deslocados dentro dos países, são milhões e milhões de pessoas deslocadas. E é a Igreja que está, são estas igrejas que estão no local. Aliás, essa é uma experiência comum a todos os conflitos. No final dos conflitos, quem fica é a Igreja. Sempre, sempre. Sempre, porque nós vemos as ONGs saem, porque já não está... Porque é um outro conflito, às vezes ainda maior. É um outro conflito, às vezes é porque já não está também, já não há fundos para apoiar, e a Igreja, porque a Igreja, de facto, não sendo rica, mas consegue, as igrejas da Europa, as igrejas do Ocidente, conseguem enviar uma ajuda que é fundamental para a sobrevivência destas comunidades e com pouco fazemos muito, porque de facto há uma multiplicação, não é, desta ajuda que vai chegando e que quando nós ajudamos, por exemplo, uma congregação, não estamos a ajudar a congregação apenas, estamos a ajudar toda a comunidade que está à volta. Claro. E isso é muito importante. E nestes últimos anos, infelizmente, dado aos conflitos, dado todos estes grandes conflitos e com consequências dramáticas para as populações, em particular para as comunidades cristãs. Portanto, percebemos que temos que ajudar as pessoas com o essencial. Medicamentos, a parte da alimentação, a parte da educação das crianças, porque não há. Estou a pensar, por exemplo, no caso do Líbano, neste momento, a situação é tão grave, e na Síria, que nós temos que apoiar as igrejas cristãs a poderem pagar aos próprios professores para as famílias poderem continuar e perceber que podem estar naquele país porque os seus filhos vão continuar a ter educação, que é muito importante. E, portanto, são pequenos sinais que nós vamos dando. Infelizmente, não é tudo o que nós gostaríamos de fazer, mas vamos fazendo sempre. E, de facto, nos últimos anos aqui em Portugal temos tido uma generosidade imensa dos portugueses para apoiar estes cristãos que vivem uma situação muito, muito dramática. Pastora Maria Eduarda, que pedagogia para as nossas comunidades, no sentido de um maior estado de consciência e de participação no develar destas situações? Acho que era importante pôr na agenda estas situações e em dois lados. Por um lado, acho que em relação aos cristãos que estão longe, acho que nós nos podemos educar, portanto, procurar informação, procurar saber, orar. Acho que era muito importante que as igrejas pudessem desenvolver vigílias de oração,
de sensibilização para com esta questão e também doar, não é? A estes cristãos a sua fé é provada, a nós é o amor para com eles que deve ser provado e deve ser posto em prática. Por outro lado, vivemos em Portugal e neste momento nós somos um país que recebe muitas pessoas, não é? Então 10% das pessoas que vivem em Portugal são, graças a Deus, imigrantes e muitos deles vêm também fugidos de algumas destas perseguições. Então seria importante que as comunidades locais olhassem à sua volta e vissem quem é que daqui veio fugido por razões religiosas, veio fugido porque não há outra maneira de viver no seu país e ao ajudar essas pessoas que estão cá, vamos de certeza ajudar as pessoas que estão lá, porque as pessoas que vêm trazem a sua terra no coração e trazem a sua família também, a quem, quando o pouquinho que eles ganham aqui, também ajudam lá. Então, para lá podemos orar, podemos perceber e podemos doar e para cá podemos olhar e perceber quem é que em Portugal vem fugido destas realidades. Doutora Catarina, como é que nós podemos ajudar? Bom, como falava agora, portanto, oração é o essencial e também doar através do nosso site. Convido quem está a ver a visitar o nosso site e perceber os vários projetos que nós temos a decorrer e apoiar estas causas, porque de facto é muito importante, muitas vezes é de facto entre a vida e a morte destas comunidades e não podemos esquecer, por exemplo, e eu tenho muito o Médio Oriente no meu coração e que é o berço do cristianismo e que temos hoje praticamente, são países praticamente sem presença de cristãos. E isto é muito difícil e é muito duro para quem é cristão nestes países, apesar de continuarem sempre com as esperanças. Eu ainda há 2 dias falei com uma pessoa que está na Síria e que me dizia que apesar de todas as dificuldades, apesar de não saber como vai ser o dia de amanhã, tem esperança e sabe que pode contar connosco e sabe que nós estamos na sua retaguarda a apoiá-las. E por isso, e isto é de facto o mais importante, é que cada um tome consciência, visite o nosso site e que possa apoiar, na medida do possível, os vários projetos que temos a decorrer, porque são muitos, como eu disse, são cerca de 5.000 por ano, portanto são muitos projetos que temos a decorrer anualmente. Muitos projetos para escolher, sim, infelizmente. O nosso tempo chegou ao fim, nós poderíamos estar a falar disto durante Sim. muito tempo, mas nós vamos certamente contar com a doutora Catarina em próximas oportunidades, porque vamos querer continuar a acompanhar o que está a ser feito e a forma como as igrejas do COPIC também podem participar nessa ajuda que é absolutamente vital. E por isso eu creio que nós vamos continuar a falar e neste ano de 2025 poderemos ter ainda outras oportunidades. Muito obrigado pela vossa presença, pela vossa disponibilidade para estarem connosco. Obrigada. O nosso programa chegou ao fim, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa de interessante também para vós. O site está disponível, o site da AIS está disponível para ser consultado a qualquer momento e os donativos são sempre muito bem-vindos. Lembramos-nos daqueles que sofrem e como podemos participar e minorar o seu sofrimento. Voltamos a estar convosco em breve. Até lá, o nosso desejo é o de sempre. Fiquem bem, fiquem com Deus.